Nova Manhã. Tome nota. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Bom dia, Heródoto Barbeiro. Olá, salve, salve. Vai dar parabéns pro Mauro? Você viu que ele fez uma Eu entonação vi, de assim, eu bom vi, dia, eu ficou vi. todo pimpão, assim. Eu vi. Pior não é isso. Pior eu tenho um vizinho que toca saxofone. Ih, ficou tocando Adivinha ele. qual foi a música que ele tocou ontem na minha orelha? A música mais executada aqui na Nova Brasil FM. Meu Deus, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Meu filho agora tá com a mania de falar que ele torce pro Porcão, né? Boa. O que eu acho um absurdo, Ah, porque que- pai e mãe não são palmeirenses. E aí ele vai cantar, ele fala, salve o Porcão. Aí eu falo, não, tem alguma coisa errada. Mas é isso, né? O Vamos Heródoto lá. que entende bem das línguas aí, como é que é? Unodeca campeão. Ededeca. Eu nunca ouvi falar, né? É, Fala 11 vezes campeão, 11 tá tudo vezes certo. campeão. Tá certo. Heródoto, vamos lá. Heródoto, presenciamos aí nos últimos dias bloqueios pelas estradas brasileiras. Que lições, na sua opinião, a gente pode tirar disso tudo? Olha, tem um monte delas, mas eu queria destacar apenas uma. É o seguinte, o sistema industrial, de uma maneira geral, ele é organizado por um método chamado just-in-time. O que significa isso? Significa que para diminuir custo, para aumentar a produção, para evitar o desperdício de material, você não tem mais grandes estoques. Você tem pequenos estoques. Isso vale tanto para uma empresa de automóveis, vale para um centro de distribuição de um supermercado e vale em geral. Então, o sistema just-in-time, ele depende fundamentalmente daquilo que a gente antigamente chamava de transporte. Hoje a gente chama de logística. O que significa isso? Significa o seguinte, eu quase não tenho estoque. Com isso eu não tenho custo industrial, com isso eu não tenho custo financeiro. E a tendência da produção é ficar mais barata. Esse sistema é muito antigo, mas ele foi retomado aqui no Ocidente, foi retomado no Brasil também, não há muito tempo. E por esse motivo depende fundamentalmente da estrada aberta e do caminhão, para o caminhão poder chegar. Se o caminhão não chegar, a fábrica não vai trabalhar naquele dia. Então, para a gente ter uma ideia da força que tem hoje o sistema de logística de caminhoneiros. Não é só no Brasil. Já várias vezes na Europa, por exemplo, especialmente na França, os protestos de caminhoneiros também com fechamento de estrada. E quero lembrar, por exemplo, que o governo do Chile, do Salvador Allende, foi derrubado a partir de um protesto de caminhoneiro. Foi ali que começou o movimento que derrubou o Allende e implantou uma ditadura militar no Chile. Então, cada vez mais importante a gente olhar para isso. E lembrar o seguinte também, lembrar que boa parte dessas cargas todas andam em cima de caminhão e em cima de pneu. Menos do que na Europa. Na Europa ainda tem uma rede ferroviária extraordinária. Tem uma rede de canais fluviais maravilhosa. Aqui nós temos, mas ainda não aproveitamos. Nós estamos com pouca malha ferroviária, estamos com pouco canais aproveitados. Tem aí a hidrovia Tietê-Paraná, mas é muito pouco. Nós podemos aproveitar muito mais do que nós temos no nosso país, para não colocar todos os ovos numa única cesta, que é o quê? Que é o caminhão. Porque numa dessa, você não faz só um protesto político. Você fecha, você impede o direito constitucional das pessoas de ir e vir, e ao mesmo tempo você bate no PIB do país, bate no produto interno bruto do país. Então, estou ficando só nesse ponto, para não dizer outros, para a gente ter uma ideia aonde isso pode chegar. Porque talvez a gente não, à primeira vista, a gente não avalia isso tudo. Mas o sistema de produção está baseado em cima da chegada do abastecimento feito pelo caminhão. Aquela greve dos caminhoneiros de 2018, o governo Temer, ela afetou quase 1 ponto percentual do PIB, puxou para baixo. E você fala, né, Heródoto, desse modo de produção just in time, e a gente lembra, por exemplo, hoje, uma pessoa compra um carro que não foi fabricado ainda, né? Quando ela compra, aí é que o sistema todo dá o start ali, o tiro de largada para que o carro seja produzido. Agora, tem um outro setor da economia que sempre foi just in time, que é o setor da produção de alimentos. Né? Esse, então, não tem como você... É que o just in time, esse daí não é bem o just in time. Esse aí é um outro sistema. Qual deles? Eu estou falando do sistema industrial just in time, que apareceu no Japão em 1937, pelo cara que fundou a Toyota.
Isso aí. Olha lá. Isso aí. Não é aplicado ao alimento. Alimentos é uma outra história. O alimento, ele é, por exemplo, ele tem uma cadeia que é absolutamente contínua e que qualquer interrupção, você compromete absolutamente tudo, né? Você, Depende. é aquela Tem muitos produtos agrícolas que são produzidos no local. Não, mas eu digo, por Por exemplo... exemplo, você pega o cinturão verde. Aham. O cinturão verde geralmente estava antes dos bloqueios. Você consegue chegar na chegar cidade. no supermercado. Mas, por exemplo, proteína animal, né? Produção de frango, por exemplo. Você tem lá os ovos que tem um tempo certo para eclodirem, aí vem os O alimento das pintinhos que tem que chegar. galinhas, a ração. Existe um tempo certo de alimentação pro frango, para ele ser abatido. Se ele passar daquele peso, ou se ele tiver com menos daquele peso, ele não pode ser mais abatido. Aí tem todo um risco de desperdício também, né? Quer dizer, é um outro tipo de produção que também depende muito desse transporte, Sem dúvida, sem dúvida. né? É isso aí, Heródoto. Obrigado por hoje.